Bom dia, aqui é Remo Noronha. Hoje não tem aula de física nem de matemática. É um ato de coragem que eu tenho aqui para falar sobre o que a gente estuda e de que forma as coisas dão errada, né? E estudar dá trabalho e a gente nesse trabalho aí comete uma série de erros e a gente espera aprender com os erros e é sobre isso que eu quero falar com vocês. O lance é que eu não tenho uma formação em didática que eu possa falar para vocês se você está estudando certo ou errado. Eu vou falar da minha experiência. E isso, quem me disse ainda agora foi uma pedagoga, né? Minha esposa, Ana Lúcia Medella Braga, é pedagoga, poderia estar aqui também em um ato de coragem aqui, mostrando o lindo rosto dela. Quem conhece sabe o quanto a minha gata é bonita. Mas ela falou, não, vai lá e se vira. E é assim que a gente tem que fazer. Estudante tem que se virar mesmo. E eu vou falar com vocês algumas coisas, sem a pretensão de que a gente vai estabelecer uma fórmula, um jeito que você vai estudar que vai resolver qualquer parada, né? Isso você que tem que construir sabendo quem você é. Mas algumas coisas para mim claramente dão errado, e outras coisas, assim, meio que paradoxalmente, os atos opostos também dão totalmente errado. Então a gente vai tentar andar em cima dessa corda bamba aí sobre o que é ter o hábito de estudar e pensar no que realmente pode funcionar, combinado? Vamos viajar nessa conversa aí com vocês, né? Então, primeira coisa é que a minha cara está atrapalhando aqui o texto, e eu digo o seguinte: passar em um concurso, deixa eu jogar minha carinha feia para cá, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E para completar uma maratona é preciso ter técnica. Lógico que você tá ali correndo, 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 sem se preocupar com técnica, algum dia você aprende alguma coisa e você vai estar correndo melhor, né? Então, um dos erros que eu vejo os alunos cometerem é o seguinte: a pessoa nunca pegou num livro na vida para estudar de verdade. Vou fazer o vestibular, vou fazer vestibular para a NASA. Eu vou estudar 15 horas por dia. E no dia seguinte já quer começar a estudar 15 horas por dia. Então é a mesma coisa que um maratonista querer disparar que nem um louco no primeiro quilômetro. Não vai completar a prova nunca. Então, tem que ter uma forma de progressão, de ritmo, de aprendizado com o próprio ato e essa coisa toda. E entender, tá? Eu vou falar uma verdade para vocês agora aqui, que talvez te deixe um pouco chateado. A maioria dos concurseiros não passa no primeiro concurso que tenta. Aconteceu comigo, aconteceu, poxa, com a torcida do Vasco, com a torcida do Flamengo, com a torcida do Fluminense, com todas as torcidas. Você precisa de ser cascudo para poder passar no concurso. Você precisa sentir o frio na barriga de ter um montão de gente concorrendo contigo ao mesmo tempo e você está num ambiente totalmente diferente do que você está acostumado a estudar e isso não te afetar. Então, assim, há que se esperar que a maioria das pessoas vai lidar com isso melhor já no segundo, terceiro, quarto concurso, e aí a pessoa passa. Então, você precisa dar tempo ao tempo e precisa estar pronto para ter responsabilidade em relação ao que você estuda. Então, vamos lá fazer essa corrida aí de 42 quilômetros juntos, beleza? Primeira coisa, estudar exige organização. Você ter um horário, as suas coisas para estudar. Lógico que a gente está falando uma realidade em que você tem as condições mínimas ou você vai ter que inventar suas condições mínimas, né? Eu deixei para falar no final, mas deixa eu falar logo agora de uma vez, que eu não acredito nessa tal dessa meritocracia.
a gente só pode falar disso quando todos os corredores partem da mesma linha de partida. Quando pessoas partem de linhas de partidas diferentes, é complicado você falar em meritocracia. Então, para você conseguir teu espaço, pode ser que tua vida seja muito mais difícil do que a pessoa que mora a 3 quilômetros de você e tem todas as condições. Legal? Mas, esquecendo disso, vamos ver qual é a minha realidade, a sua realidade e o que a gente pode fazer de melhor para o que tem. E a primeira coisa é você ter todo um esquema de organização, de horário, de programação, de espaço. Tá? Então, se por um acaso você não coloca seu planejamento no papel e diz que você vai ter que estudar aquela determinada matéria num determinado tempo, tá? E você joga fora isso e sai estudando alopradamente, ó, é pluft plaft zoom, tá? Não vai a lugar nenhum, legal? Então, primeira coisa, organização. Ah, sim, os que eu estou colocando aqui são pensamentos livres, eu não me preocupei com nenhuma ordem, beleza? Você estuda o suficiente para... Você só estuda o suficiente para entender a lógica da questão? Gente, essa aí eu tenho que bater no peito. Né? Sendo estudante, muitas vezes eu acho que se eu entendi a lógica de uma determinada questão, eu coloco ela de lado e sigo a vida. O lance é que quando você aprende alguma coisa nova, você tem que ter suas estratégias para fixar. Tá? Tem gente que se sente mais à vontade, assim que aprender um assunto, já fazer exercícios sobre. Eu preferia ter uma programação mais ou menos da seguinte forma. Se eu vou estudar língua portuguesa na segunda-feira na escola, e eu tenho que estudar língua portuguesa também, eu vou estudar na quarta-feira. Eu dou um tempinho para poder depois fixar aquele determinado assunto. Agora, com exatas, eu tinha esse defeito. Eu já aprendi esse assunto. Aí o exercício, na hora eu me viro. E às vezes me virava mesmo, beleza, mas isso nem sempre acontece. Você aprendeu alguma coisa, você tem que fixar, porque eu não quero falar muito sobre a parte teórica, didática não, mas para pensar numa determinada coisa. Às vezes você está assistindo aula de um professor muito bom, o cara tá lá te explicando, caramba, eu tô entendendo tudo, esse cara coloca tudo aí numa simplicidade danada, tô entendendo tudo, beleza, entendi. Aí você deixa aquilo de lado, no dia da prova, pau, toma uma porrada, você não tinha entendido? Tinha. Mas não sei, parece que acontecia uma coisa mágica que só, aquela compreensão só acontecia quando eu estava ali, na presença do professor. Gente, isso acontece. O lance é que você tem um momento meio mágico em que você parece que dá um salto no escuro e aí entende aquilo. Mas a compreensão ampla de qualquer assunto exige que você converse com aquilo um pouco mais, pratique um pouco mais, fixe aquele determinado assunto. Então, a gente não pode perder de vista que você só entender a lógica de uma determinada questão não é o suficiente. Pode ser bom para a tua vida, você viu um filme assim, até uma cena legal, não sei o que lá. Se você esqueceu, paciência, fica para a tua vida, fica lá na parede da tua memória, para quando você quiser acessar no bate-papo, caramba, eu vi um filme e tal, não sei o que lá, beleza. Mas para estudo de maneira sistemática, isso não funciona. A gente precisa, depois de entender a lógica de uma determinada questão, ter estratégias para poder fixar. Você sofre com o que é repetitivo? Tinha uma piada, era o Moacir Franco contava na Praça Nossa, né? Eu tinha 2 cachorrinhos, grapete morreu. Quem ficou? Repete. Tinha 2 cachorrinhos. Gente, uma coisa que revolucionou na minha vida foi ter começado a estudar inglês, né? Porque eu estudei inglês muito tarde na minha vida para os parâmetros aí que se diz que a pessoa tem que aprender inglês até a idade tal para não ter sotaque. Que ter vergonha de ter sotaque? Eu sou brasileiro falando em inglês, pô, não tem que... deixa eu ter meu sotaque, né? Eu fui começar a aprender inglês depois de ter me formado na escola, então eu tinha entre 23 e 24 anos. Legal?
E estudar inglês me ensinou a lidar com as repetições. Coisa que, como eu sou um cara de exatas, eu não tinha que ficar... pegava alguma coisa, entendi o assunto, fazia 3, 4 exercícios daquilo, beleza, vida que segue, não tem que ficar repetindo isso toda a minha vida, não. Pega o próximo assunto. Linguagem, você precisa ter estratégias para repetir aquela coisa. Agora, repetir é um tédio. Então, é interessante que você tenha estratégias para poder fazer as repetições sem que aquilo seja tão chato, né? Então, poxa, um cursinho que a gente trabalhava, por exemplo, um cursinho famoso aí, havia toda uma técnica de repetição e o aluno realmente fixava aquilo. Para o professor é complicado, né? Porque o aluno faz aquela aula aquela vez, aí você faz para a turma A, para a turma B, para a turma C, daqui a pouco você está com aquilo tão repetido na tua cabeça que aquilo tudo vira um tédio, né? Então, é importante, né, você ter formas de fixar, lidar com as repetições até que aquilo ganhe significado, tá? Sinceramente, é uma parte difícil para mim, mas tem que ter paciência em relação a isso, tá? O que leva à questão, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 3 horas da manhã. É tudo sempre igual, isto dá um tremendo tédio. Gente, de vez em quando pega o livro e anda na casa, lê andando, ou sei lá, a lanchonete lá no cantinho do seu bairro é meio barulhenta e tudo mais, mas leva o livro e lê lá, lê com barulho, tá? Você não sabe o que vai acontecer no dia da prova, então é legal você ter o seu espaço para estudar, se você tem essa condição financeira de ter seu espaço para estudar, maneiro, mas você não pode ser refém daquele espaço. É interessante, de repente, você entender que está estudando também de outras formas. No caso específico de inglês, além das aulas do livro-texto, você pode ver filme com legenda em inglês, ver filme sem legenda, assim, um filme que você gosta. Eu fazia isso com Star Trek. Vi Star Trek até saber de cor, né? Space, The Final Frontier, These Are the Voyager. Beleza? Então você faz as repetições de forma que aquilo, de algum jeito para você seja agradável, tá? Estudar não precisa ser sempre sofrimento, não. Tem hora que não tem jeito, né? A gente não estuda só o que gosta, né? Diferente de mim agora, que eu só pego para dar aula das coisas que eu gosto, beleza, né? Mas se você é estudante, você vai ter que lidar com aquelas coisas que não são tão agradáveis para você, faz parte do show. Então, é importante que você encontre formas de que isso não se transforme em tédio. E é uma coisa pessoal, tá? Cada um... Outra coisa, você esquece de ensinar aquilo que você aprende? Isso é fatal. Nada faz você aprender tão bem quanto ensinar. Olha só. Acontece comigo a beça. Eu acho que eu sei um assunto. Aí eu vou vir aqui e gravo a aula. Aí eu começo a gaguejar, caramba, não tá legal, tudo mais, isso aqui, não sei o que lá, aí eu tenho que gravar a aula de novo. Inclusive, mais uma vez, sobre inglês, uma das coisas que você pode fazer é você gravar você falando para depois poder ver se está cometendo erros de pronúncia, ou de entonação, ou de ritmo, seja lá o que for, tá? Para poder ver como é que funciona. Então, quando você dá aula, você se obriga a saber os assuntos em detalhes para poder fazer com que a aula funcione. Então, se você tem algum amigo para qual você possa dar aula de vez em quando, e o teu amigo dá aula para você de vez em quando sobre assuntos, né? Tipo assim, digamos que você vai estudar história e a coisa é muito extensa, não dá para ter o tempo de estudo para aquele assunto, é difícil. Então, por exemplo, eu poderia combinar com o meu amigo Flávio Rocha. Flávio, ó, estuda a história do Egito, que eu estudo a história grega, porque é o que vai dar. E daqui a meia hora a gente se encontra e você me diz o que você aprendeu e eu te digo o que eu aprendi.
Inclusive, particularmente com o Flávio Rocha, a gente tinha o hábito de, antes das provas, falar assim, o que você acha que vai cair na prova? Cara, eu falava, olha, eu acho que vai cair isso, isso e isso. Como é que você resolveria? Assim, assim, assado. E você? Acho que cairia isso, isso e isso. E como é que você resolveria? Assim, assim, assado. Cara, era mágico. A gente acertava 90% do que ia cair na prova nesse bate-papo 15 minutos antes da prova. Mais ou menos sem querer falar sobre teoria de educação e tudo mais, as pessoas aprendiam umas com as outras, tá? Aprender é uma interação social. Então, é bom que você ensine aquilo que você aprendeu, tá? Você estuda por questões antes de saber a base teórica? Bem, aqui no canal, a maioria esmagadora das aulas é resolução de questão. Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos resolver a questão 45 do Enem de 1900 e Guaraná de rolha. Cara, é muito legal você fazer as questões. Mas você fazer as questões só tem sentido depois que você estudou a base teórica. Legal? Então, digamos que você já fez o ensino médio todo. Então, você sabe a base teórica, mas vai estudar para o vestibular. Então, você está ali, você subiu de degrau. Então, é bom você começar com a base teórica antes de pegar e sair resolvendo questão. Para que quando você resolver uma questão, ou assistir uma aula de uma resolução de questão, por exemplo, minha, né? Eu agradeço aí o compartilhamento, o like, todas essas histórias aí. Você sabe do que está falando. Não tem que ficar correndo desesperadamente da resolução daquela questão em um determinado assunto que você não sabe a base teórica. Então a gente tem uma ordem. Primeiro entende o assunto e depois treina. Legal? Senão fica um atropelo. Gente, outro erro básico. O concurseiro lê edital. Basicamente por dois motivos. Número um, porque às vezes tem detalhes da prova, detalhes do que vai acontecer no concurso. Se você não souber, você dança. Eu fico espantado nos grupos de estudante, a pessoa perguntar que assim, eu tenho que levar caneta azul e preta? Posso levar borracha? Posso levar calculadora? Cara, tá tudo no edital. Lê o edital. E outra coisa é o seguinte, o edital é um texto formal e legal. Conforme você lê o edital, você aprende a interpretar textos de um nível um pouco mais difícil. Então, gente, é imperdoável, tá? Assim, algumas coisas que eu estou falando para vocês aí, pode ser certo para mim e errado para você, mas essa aqui não se negocia. Concurseiro, lê edital, combinado? Se você não leu o edital do concurso para o qual você está se preparando, começou errado. A primeira coisa que você vai fazer daquele concurso que te interessa é dar uma olhada no edital. Legal? Aqui eu vou contar uma história. O Francisco, meu filho, estava no ensino médio e a amiga dele, a Gilmara, é karateca de altíssimo nível, né? Ela falou, Francisco, o que vai cair na prova de química? Aí o Francisco vai cair, não sei o que. Só que o Francisco deu a matéria errada, deu a matéria do bimestre passado. Quando a Gilmara viu a prova, eu vou matar o Francisco, E o Francisco teve que ficar se escondendo dela. Eu não queria brigar com a Gilmara, não. Porque a Gilmara estava... São muito amigos, né? A Gilmara é muito amiga nossa, né? E assim, corresponde a você não ler um edital, você estudar para a matéria errada. Né? Então, concurseiro lê edital, gente, não tem essa, combinado? Você tem controle de tempo para questão? Gente, olha só, você vai fazer uma prova, né? A prova tem X questões em X tempo e você tem que fazer uma redação que vai te tomar um Y tempo. Então você tem que ter uma ideia clara de quanto tempo você gasta em cada questão. Se por acaso você está ali na tesão de fazer aquela determinada questão lá e tudo mais, mas está tomando tempo demais e você começou a agarrar na questão, você está lidando com uma questão difícil. Ela está te tomando mais tempo do que deveria. E para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é saber, tá? Isso de maneira intuitiva. Você não vai ficar olhando no relógio toda hora, não.
tá? De uma maneira intuitiva, já de treino, você ter uma ideia de que, por exemplo, para essa prova aqui eu tenho 3 minutos por questão. Então uma questão vai sair mais rápido, em 2 minutos, outra vai demorar 4. O meu problema era mais ou menos o contrário, eu era o kid ligeirinho, né? Então sempre fiz provas, principalmente de exatas, em um tempo que variava entre 1/3 e a metade do tempo que as pessoas normalmente usavam para fazer a prova. Eu achava aquilo massa, fiz a prova rapidinho, mas é um erro. Eu estava controlando mal o tempo. Eu poderia, em muitas provas, ter resultados melhores se tivesse feito com mais cuidado, com mais atenção. Então, eu era o aluno nota 9, porque eu ia errar alguma coisa, fazia rápido pra caramba. E com a maioria das pessoas é justamente o contrário, né? Você tem que encontrar estratégias para fazer conta mais rápido, para ler mais rápido, e isso aí é treino também, tá? Tudo aqui que a gente está falando tem a ver com o fato de que você tem que treinar, 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 para na hora do jogo jogar bem. Legal? Esse aqui é outra que eu tenho que bater no peito, tá? Você tenta adivinhar o que diz questão antes de ler o enunciado? Gente, esse é um erro crasso. Você começa a ler, eu lembro de uma questão que eu fiz na prova da especialista aeronáutica, inclusive fiquei tão chateado com essa questão. O cara colocou os catetos de um triângulo, um cateto era 4, um cateto era 5, né? Os catetos são os lados menores do triângulo retângulo, né? Aí você vê 4 e 5, você pensa logo 3, 4, 5. Né? Aí eu botei a hipotenusa valendo 3. Gente, a hipotenusa nunca pode ser menor do que os catetos. A conta era outra. Só que você tem mania. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Mas 3 e 4 são os catetos e 5 é a hipotenusa. Eu não li a questão. Quando eu vi 3 e 4... não, era 4 e 5, 3. Sem ler o enunciado. Sem... prestar atenção no que estava sendo perguntado. Eu fiquei tão aborrecido com essa questão, gente. E assim, eu estava me preparando para as provas de nível mais alto do que a especialista aeronáutica. Aí eu chorei, poxa, se eu não passei não vou passar. Eu, por acaso passei para especialista aeronáutica também, apesar de ter errado essa questão. Mas eu fiquei arrasado. Por uma coisa boba, eu não li a questão. Eu tentei adivinhar o que a banca queria. Não tente adivinhar, leia. Né? Lógico que, olha, como é que as coisas não são absolutas? Na prova do Enem, às vezes você tem textos enormes de contextualização. E a pergunta está no último parágrafo. Você pegou um texto enorme no Enem, lê o último parágrafo para ver se a pergunta está ali e se você consegue resolver a questão sem ler a questão toda. Isso é outra história. Mas, de uma maneira geral... com exceção do Enem, que não é uma prova normal, me perdoem, você realmente tem que ler a questão antes de resolver, tá? Mais uma vez dizendo que cada uma das coisas que a gente está dizendo aqui não são verdades absolutas, são circunstanciais, beleza? Você deixa de conversar com as opções se a prova é de múltipla escolha? Gente, olha só. Às vezes a questão ali, né, acontece muito com prova de matemática, a questão é dificílima, você não consegue desembocar de forma alguma. Mas se você olhar as respostas A, B, C, D e E, você vai ter condições de repente, escolher um número ali e jogar no valor para ver o que dá. Né? Mesmo que não seja a solução da questão, já começa a te dar uma luz. Então, se a questão é de múltipla escolha, é legítimo que você brinque com a arte do chute. Eu costumo dizer que colar é desonesto mesmo, mas chutar é uma arte. Então, chutar tem a ver com você eliminar o que é absurdo, com você pegar o que está ali para ver se encaixa no que você está colocando na questão, tá bom? Então, vale a pena conversar com as respostas. Outra coisa que acontece é o seguinte, isso aí acontece mais uma vez muito no Enem. Tem provas que aceitam você fazer aproximações, tem provas que não aceitam você fazer aproximação. Então, para você saber disso, quando você olhar a questão, se os números ali forem comparativamente muito próximos, é porque você tem que fazer a conta todinha, bonitinha, para chegar ao resultado. Mas se o número é 1, outro é 500, outro é 3.000, outro é 4.800 e outro é 1 milhão, tá claro que a banca está te colocando ali numa situação em que você não precisa fazer todas as contas. Às vezes uma aproximação é o suficiente para você entender o que os físicos chamam de ordem de grandeza.
Isso você só consegue com a malandragem de conversar com as respostas, para saber se lhe é permitido ou não fazer aproximações. Combinado? Você deixa de revisar ou foge dos simulados. Lembra que eu falei antes? Não basta você entender a lógica de uma questão, você tem que fazer revisões. E uma coisa muito importante dos simulados é você ter uma noção de como é que você está lidando próximo de um jogo. Tá? É como se você entendeu alguma coisa num treinamento de futebol, por exemplo, fosse o treinamento físico, você vai lá, chuta um montão de bola, não sei o que lá. O simulado é como se fosse o coletivo, é você já entrando em campo, sentindo já o calor lá do campo, de repente tem até torcida para fazer barulho, ou o pessoal do time reserva fica lá te xingando de propósito para ver como é que você fica, para ver se fica nervoso, para na hora do jogo tudo ser natural. Então, uma das coisas que a gente não pode fugir, principalmente no final da nossa preparação, é fazer simulados. Legal? Revisar e fazer simulados. E cartão resposta. Cartão resposta você tem que ter metodologia para poder fazer, gente. Tem que fazer de maneira organizada. Eu, por exemplo, marco de 5 em 5, né? Depois que eu fiz a prova, vou lá, marco a questão 5, a questão 10, a questão 20, a questão 15, a questão 20, para poder ali ter uma moldura. Por que eu faço isso? Tem um caso de um cara que fez o preparatório com a gente gente sabia que ele ia passar para a escola naval. Ele era experiente, caprichoso, bom aluno, tudo mais. Só que o que ele fez? Ele marcou a questão 10 na 11, a 11 na 12, a 12 na 13, a 13 na 14, a 14 na 15. Ele errou o cartão resposta todo, porque ele não tinha uma metodologia para marcar o cartão resposta. O cara deixou de passar para a escola naval e era um baita aluno, porque não preencheu o cartão resposta de maneira adequada. Agora, por que aconteceu isso com ele? Ele ficou agarrado em algumas questões e tomou muito tempo. E quando foi fazer o cartão resposta, tinha pouquíssimo tempo para entregar. Quando ele percebeu o erro, já tinha tocado o sinal, ele entregou e fica nas mãos de Deus, sabe? Então, você tem que ter o tempo para marcar o cartão resposta. Isso tem que fazer parte do seu planejamento de prova, beleza? Essa é fatal. Você faz a prova na ordem das questões ao invés de fazer o que é mais fácil antes? Gente, a questão fácil normalmente vale o mesmo ponto que a questão média e a questão difícil. Você tem que acertar 12 questões em 30. Legal? Você tem que tirar uma média 4 ali, tem que acertar 12 questões em 30. Não importa se você acertou questão fácil ou questão difícil. Então, o que for difícil, vai pulando. Eu, por exemplo, quando faço uma prova, o que eu faço? Né? Eu vou fazer um vestibular. Pego as matérias que eu gosto de estudar elas primeiro. Então, primeiro faço matemática ou física, né? Aí tanto faz. Faço a prova de inglês. Aí depois, poxa, eu não sou nenhum especialista, mas gosto de história. Então, vai lá e faço a prova de história. Isso, quando você vai fazendo as questões adiante, você foi ganhando moral, porque eu acertei, porque você fez aquilo que... Você estava na tua praia, você fez aquilo que te deixa à vontade. E mesmo na prova de matemática, a questão 43, você deixou ela quieta lá. Não, essa questão aí eu vou precisar de tempo para fazer. Não precisa fazer na ordem, prova não se faz em ordem, tá? A ordem da prova faz o que é mais fácil primeiro para ir ganhando moral. E o que é mais fácil para você, obviamente, né? Ai, você tem uma letra horrível. Meu melhor amigo tem uma letra. Eu fico pensando, quem corrige a redação desse cara? Ele fica assim, ô Rolim, essa é Vladimir Hollenberg, né? A gente chama de Rolim. Rolim, você entende o que você escreveu? Cara, a pessoa que vai corrigir a redação, ela vai corrigir 50 redações num dia. Lógico, poxa, se você conseguir fazer um texto interessante, que poxa, você está inspirado lá, fez um texto legal, uma coisa agradável de ler, pô, você ganha ponto pra caramba. Mas o básico, se você tem uma letra horrível, dá uma caprichadinha lá para pelo menos a pessoa conseguir entender o que você está escrevendo. O corretor ele não tem obrigação nenhuma de ficar se esforçando alucinadamente para entender aquilo que você está falando, né?
Então, minha estratégia, esse tipo de letra que vocês estão vendo aqui, é a letra que eu aprendi a fazer, né? Fiz o curso de desenho técnico, comecei a fazer letra tipo bastão, hoje eu tenho uma letra um pouco mais própria aí, quem acompanha o canal sabe como é que é minha letra. Mas a minha letra cursiva é horrível, eu abandonei ela totalmente. Então, na época falavam que se por um acaso você não diferenciasse maiúscula de minúscula no vestibular, não sei se isso ainda é verdade, até porque não é minha praia, né? Você perdia ponto. Então, eu diferenciei as letras maiúsculas e as letras minúsculas para poder não ter esse problema, né? Então, eu uso letra tipo bastão. Você tem que ter alguma forma de que a banca entenda o que você escreveu. Não é a obrigação do corretor te ajudar nisso. Você que tem que se ajudar, fazer uma letrinha melhor aí, parceiro. Então você deixa a emoção de lado quando estuda. Gente, olha só. É difícil aprender aquilo que não te emociona, tá? Se você consegue estudar de alguma forma, transformando algo em humor, poxa, por exemplo, eu fui estudar parte de literatura e você lê Cecília Meirelles, caramba, é um prazer ler Cecília Meirelles, o Fernando Sabino, poxa, o Carlos Drummond de Andrade, sabe? Tem pessoas, cara, você se emociona lendo aquilo, torna fácil, é agradável. Tem alguns professores que são muito habilidosos em tornar a aula divertida, ótimo, muito legal. Também o contrário. Aprender a ser bombeiro era estresse o tempo todo. Você tem que aprender a fazer uma coisa que todo mundo está correndo para o lado, você vai correr para o outro. Então, a técnica de treinar bombeiros normalmente é lidar com estresse. Só que se você ficar estressando, daqui a pouco a pessoa está com essa síndrome de, não sei se a pronúncia é burnout ou burnout, não sei se é francês, não sei se é inglês. A pessoa se esgota, você não pode ficar se estressando o tempo todo. E isso aí foi mais uma técnica que eu passei a usar em inglês. Eu fui no CIEP, onde a minha esposa era diretora adjunta, e estava para ter uma conversa lá com os professores sobre o meu trabalho, patati patatá, se eu era professor voluntário, eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo lá. Eu vivia no CIEP junto com a Aninha. E eu estava vendo o Alessandro ensinando os alunos a interpretar Romeu e Julieta. Cara, que aula que o Alessandro estava dando para aqueles alunos lá, né? Porque se você é capaz de interpretar, você tem uma compreensão profunda do texto. E lógico, sem a mesma maestria, eu comecei a usar isso nas minhas aulas de inglês. Quando tinha um texto de um diálogo que era um casal que estava, digamos, um casal estava se separando, uma coisa, a pessoa até assim, eu não te amo mais, eu vou embora. Ah, mas com quem vão ficar as crianças? Ah, não sei, deixa as crianças passar. Agora você pede para o aluno, não, lê e interpreta. Eu não te amo mais. Não, 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 não. Ah, com quem vão ficar as crianças? Mesmo que seja uma interpretação ruim de novela mexicana, o aluno aprende muito melhor. Quando você chama a emoção para estar contigo no aprendizado de alguma forma, você aprende aquilo melhor. Então, por exemplo, um avião vai com uma velocidade tal, não sei o que lá, aí você dá uma viajada na maionese e fica assim, caramba, o piloto tá atrasado, esse piloto aí tá indo para onde? Há quanto tempo ele trabalha ali? Será que a mãe dele fica chateada se ele pega voo e desaparece? Se você fizer uma brincadeirazinha dessas ali na questão, aquela questão passa a ser significativa e você não esquece mais. Então, se você tem formas de chamar a emoção para participar do seu aprendizado, ele funciona melhor. Isso pode ser com ternura, pode ser com humor, pode ser com estresse, pode ser com um montão de coisa. Tá? Eu só não aconselho que seja estresse o tempo todo e sobre isso nem humor o tempo todo, porque no final das contas atrapalha. Isso explica, inclusive, porque música é mais fácil de decorar, né? Você tem aquela coisa de ativar áreas diferentes do cérebro, né? Então, a emoção é importante para memorizar. Fez a discursiva, gente? Setinha na cabeça do vetor, unidade no final, tá?
para poder gabaritar, tá? Então eu não fico aborrecido se quem tá te ensinando é chato pra caramba. Olha lá, carga em coulombs, velocidade em metros por segundo. Isso aí você tem que colocar no final, senão você perde ponto bobo. Fez um trabalho lindo, maravilhoso, resolveu a questão. Aí a resposta: 8. 8 o quê? 8 alunos felizes? 8 formas de dizer eu te odeio? 8 biscoitos de maisena? Não, 8, sei lá, centímetros. 8 metros quadrados, você tem que colocar a unidade no final. Não dá bobeira nesse tipo de coisa, pelo amor de Deus, né? Já chegou tão longe. Meia culpa, meia tão grande culpa. Você perde muito tempo nas redes sociais. Gente, no meu tempo não tinha Big Brother, não. Mas tinha as formas de distração também que te tiram dali do aprendizado, né? Eu tinha uma brincadeira com a minha irmã, né, que eu estava morando na casa dela quando fui fazer o vestibular. Ela começava a falar um assunto e falava assim: Cleo, isso não cai no vestibular. Não quero falar sobre isso agora. Eu tinha muito medo de não passar no vestibular, né, porque a gente vinha de escolas mais humildes, chegava lá no preparatório, vê lá todo mundo com caderno bonitinho, roupinha, todo mundo com estrutura melhor do que a nossa, né, que assim, caramba, eu não tenho chance, então eu tenho que passar nisso aí de qualquer maneira, né? Aí eu botei uma coisa importante na minha vida naquele momento, que era foco. E a minha resposta, muitas vezes, né, quando chegava à noite, né, uma pessoa que eu gosto muito, minha irmã, né, aí ia falar sobre uma coisa que tinha nada a ver. Pô, Cleo, não dá não, isso não cai no vestibular, não quero falar sobre isso. Então, vamos ter foco, né, gente? Vamos estudar. Ó, você escolhe o que ler, ver e ouvir sem aproveitar para aumentar seu nível cultural. Gente, olha só. Você quer ver Netflix? Cara, tem filme aí sobre a vida do Gandhi. Poxa, vê lá Apocalipse Now, que fala sobre a guerra se eu não, foi do Vietnã, né? Não sei se do Vietnã ou da Coreia, do Vietnã. Você vê, tá? O filme tá até esquecido para mim. Aí você procura ver coisas que assim, podem ser prazerosas, bacanas, e que aumentem o teu nível cultural, por favor. Você vai fazer uma redação, vai falar sobre atualidades, veja filmes, ouça músicas, poxa, leia livros e revistas que te ajudem. Pelo amor de Deus, aproveita aí para poder aprender alguma coisa, legal? Não precisa ser algo chato, não precisa você ler de cabo a rabo um jornal até o obituário, não estou falando isso. Mas das coisas que você faz, você pode aproveitar para aprender também, né? Se imergir num ambiente cultural que te ajude no aprendizado. Você espera por soluções mágicas para ter ajuda? A pessoa fica assim, não, eu vou rezar. Gente, todo mundo reza para fazer a prova. Legal, bacana. Não tem nada de errado não, por favor, tá? Não me entenda mal. Mas você não pode só rezar, você tem que rezar e estudar. Tá? E coloque o seu estudar como uma forma de oração. Poxa, você está fazendo uma coisa boa para você mesmo, para o mundo e tudo mais, né? Então, avança a sua espiritualidade lá estudando. Ou achar que se você marcar não sei quantidade de letra A, de letra B, gente, não cai nesses truques não perde tempo com isso não. Vamos estudar de verdade. Poxa, se essas fórmulas mágicas funcionassem, pô, não precisava estudar. Você esqueceu que vestibular é um rito de passagem? Gente, olha só. Chega um determinado momento, você deixou de ser criança. Né? Se você estivesse numa tribo aborígene há 300 anos atrás, ou hoje mesmo dia na Austrália, sei lá, uma tribo ia pegar você com 3 anos de idade, ia largar no meio do mato, sobreviveu bem, beleza, volta pra tribo, se morreu, morreu, pô, não passou no rito de passagem. O jovem tem que escolher muito cedo, tem que escolher um determinado momento, entendeu? Então, eu gosto muito da palavra responsabilidade. Responsabilidade é você responder à realidade. Não dá, assim, ficar de brincadeira ser criança eu queria, pô, quem não queria? Em algum momento você vai ter que pagar suas contas, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer. E, gente,
é uma coisa com a qual você vai ter que lidar. É um ritual de passagem, tá? E é isso, tá? O ideal seria que não tivesse vestibular e a forma de avaliação fosse outra. Ótimo, não é a nossa realidade. Vamos encarar isso aí, beleza? Você deixa que a escrita informal contamine seus textos? Gente, olha só, uma coisa é você estar fazendo um texto informal lá, outra coisa é você levar isso para os teus textos ou para o teu trabalho. Por exemplo, eu era secretário de meio ambiente na minha cidade lá, né, lá em Carmo, e um dia um estudante que eu conhecia, ele chegou lá no meu local de trabalho e falou assim, eu vim mexer nesse cambalacho aqui. Olha, não é brincadeira não, o sangue subiu na minha cabeça, eu acho até que eu perdi um pouco o tom. Cambalacho, cara, você tá sendo desrespeitoso, para com isso. E assim, era a linguagem dele normal. O cara vai lá, tudo bem que é um jovem de 19 anos, poxa, achar normal falar assim, não no ambiente de trabalho. Gente, zap de equipe de trabalho é para assunto de trabalho. Não é para ficar mandando bom dia com florzinha, não. Então a gente tem que entender que a gente tem um ambiente formal e a gente tem um ambiente informal. Eu sempre procurei avaliar meus alunos aproveitando tudo que fazia de bom. Mas uma coisa que eu jogava duro pra caramba era o seguinte: me manda trabalho tal, não sei o que lá, me manda um e-mail. Se por um acaso a pessoa começasse a botar KD, né? KD, letra K, letra D, KD, VC, perdia ponto na hora. Remo, você é tão legal, ajuda a gente. Não. Isso aí faz parte do teu aprendizado. Você não pode escrever assim para um professor numa prova que é uma prova num trabalho que é um assunto formal. Lide com essa situação com a devida formalidade. A redação que você vai escrever é algo formal. Então, o que é informal não pode contaminar seus textos. Não tem nada errado você fazer cadê você pro teu irmão, pra tua mãe, pra tua namorada, pro teu namorado, pro teu amigo. Não tem nada demais. Mas não no ambiente de trabalho, né, gente? E essa aí é triste. Só se aprende o que faz sentido. Se você tenta... essa é outra aí que eu acho que eu não negocio. Você tenta memorizar fórmulas sem entender. Gente, eu faço uma brincadeira que é o seguinte. Repete aí as palavras. Una, duna, tena, catena, tintim, paracatinho, digitim, digo 10 palavras e aí você repete. Não vai repetir nunca. Não tem sentido. Mas agora se eu falo, a bela noiva fugiu do altar bem na hora do casamento, você é capaz de repetir agora. Porque a segunda coisa que eu falei faz sentido. Então, uma fórmula ela só faz sentido depois que você entende. Particularmente, eu só me permito usar as fórmulas que eu sou capaz de demonstrar. Se eu não sou capaz de demonstrar aquela fórmula, eu não uso. É uma coisa minha. Não digo que você seja capaz, que você tem que ser capaz de demonstrar a fórmula. Mas você tem que se permitir pelo menos ver uma demonstração, ou tem que pelo menos tentar entender a ideia, ou tentar entender a lógica histórica, não sei. As coisas só podem ser memorizadas de verdade depois que fazem sentido. Antes de fazer sentido, você consegue memorizar para falar ali para alguém daqui a 10 minutos. Para aquilo fazer parte do teu cabedal de conhecimento, algo tem que fazer sentido. Então, primeiro entende e depois memoriza, legal? Por exemplo, no canal aqui eu tenho os mapas mentais, que está no Drive, na descrição do canal, olha eu fazendo jabá, legal? Mas o mapa mental ele só é útil depois que você estudar, não antes. Gente, estudar sozinho ou em grupo? Você só estuda sozinho ou você só estuda em grupo? Gente, tem algo errado. A gente tem que saber lidar tanto com estudar sozinho. Para mim, né, eu acredito que um dos meus traços pessoais é muito autodidatismo. Muita coisa que eu aprendi nas diversas áreas, eu simplesmente peguei e estudei. Tá? Hoje em dia, com a internet, então, não há que se demonizar a internet e achar que tudo é ruim. Tem muita coisa boa. Por exemplo, ultimamente eu tenho ouvido alguns filósofos, alguns psicólogos
e tudo mais, e tenho aprendido um bocado sobre isso. Então, aprender sozinho é fundamental. Ter um momento de introspecção, ter um momento de você consolidar aquilo que você aprendeu na sala de aula. E aprender em grupo tem tudo a ver com aquela coisa de que eu falei antes. Você aprender um assunto, uma forma de consolidar que é espetacular se você lecionar. Então, uma das coisas que a gente tem que saber lidar é estudar tanto sozinho quanto em grupo. Você põe a culpa no mundo por sua dificuldade, ó dia, ó vida, ó azar. Tinha um personagem, né, que era o hard haha, né, só tinha, tudo era ruim. Gente, essa vibe aí não te leva a lugar nenhum, tá? As dificuldades vão estar aí, postas para você, para todo mundo, no mundo, para algumas pessoas mais, outras menos, né? A gente já falou aí que não acredita em meritocracia, mas a gente tem que ter força, luta e fé para poder mudar a realidade, legal? Pelo menos a nossa própria. Desculpa, né? Você estuda menos tempo que realmente dispõe. Gente, tem uma fórmula básica. Essa daí você pode memorizar já de uma vez. Estudo é igual de horas de B na cadeira. Você realmente tem que sentar e estar lá horas e horas, quantas horas você dispuser. Lógico que esse número de horas, ele muda de pessoa para pessoa. Uma coisa é você que tem a vida toda estruturadinha, saiu da escola, mamãe deixou almocinho pronto, depois do almoço dá aquela descansada e depois tem um tempo para estudar. Outra coisa é se você trabalha e estuda e você tem que se sustentar e de repente até ajudar na casa. Então o número de horas varia de pessoa para pessoa. Mas no momento em que você é concurseiro, você dispõe realmente do número de horas que você tem ou está postergando, né? Você esquece de inserir atividade física, sono e alimentação adequada no seu planejamento? Gente, treinamento físico, na pior das hipóteses, 3 vezes por semana, tá? E aí você vê com os profissionais de educação física aí qual é o melhor para o teu perfil, patati patatá. É fundamental. Casia, eu estou perdendo tempo. Não. No momento em que você faz atividade física, você ganha bioquimicamente um montão de coisa, você abre espaço para poder suportar estresse melhor, você tem uma pegada de benefícios que vale a pena ter treinamento físico, tá? Gente, comida é mais barato do que comer besteira, né? Minha culpa mesmo é uma grande culpa, eu adoro comer besteira. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, como um direito, tá? E sono, gente, hoje em dia é mais difícil para mim, mas quando eu era estudante era 9 horas por dia de sono, 8 horas por dia de sono. Você está perdendo tempo? Não, o teu cérebro precisa disso, precisa do descanso, tá? Lógico que, mais uma vez, depende da sua realidade, né? Você tem toda a estrutura ao seu redor, você trabalha e estuda, você sustenta a sua própria família, legal? Você é rimo de família, essa realidade vai mudar. Mas, na medida do possível, você tem que ter estratégias para lidar com esse tripé, né? De sono, estudo, descanso, né? E quadripé, né? E treino, né? Importante você ter essas coisas no seu planejamento. Intervalos regulares no estudo, tá? Mais ou menos a cada hora estudada, 5 minutos para xixi, café, chiclete. E uma coisa que é muito legal você fazer é dar uma alongada. O tempinho aqui para beber água aqui, até porque daqui a pouco, olha, tá ficando longo, hein? Quase 50 minutos. Então tem que ter a paradinha, a paradinha, faz parte do show, tá? Vai fazer prova de consulta? Gente, as provas de consulta costumam ser as mais difíceis. Então você não pode esperar que uma tabela, dicionário, calculadora te salve numa prova de consulta. Se você vai fazer a prova de consulta, ela te exige preparação e precisa que você marque as coisas direitinho. Uma das coisas que a gente fazia, quando fazia as provas internacionais, você podia levar o dicionário, era marcar no dicionário a letra A, B, C, D, E para tornar mais rápida a consulta. Parece uma besteira, tá? Mas não é não. Você ganha tempo se fizer isso. Então, como você vai utilizar? Pode usar a calculadora científica? Tem que treinar com essa calculadora científica, tem que saber usar ela, né? Foi um pouquinho sofrido para mim isso aí.
Ah, você exagera no marca-texto. Gente, marca-texto é para tornar tudo aquilo relevante. Então você, poxa, uma frase, de preferência uma palavra por página, no máximo. Se a página do teu livro ficou toda amarelo, é que nem você tem um altiplano, né? Tudo estava no chão, de repente tudo está lá no alto, mas no mesmo nível. Nada é mais relevante, fica no mesmo plano. Então, marca-texto é para você marcar uma coisa ou outra e se você tem, né, se você pode realmente rabiscar nas suas coisas lá, né, porque às vezes o livro é da biblioteca e você não pode fazer isso, né, mas aonde você marcou, onde você anotou, tem que ser algo significativo realmente, de preferência você ser capaz de dizer com as suas próprias palavras o que o autor disse ali, né. Se você não se apossou, se você simplesmente reproduz, desculpa, você não aprendeu nada, né. É interessante quando você é capaz de dizer com um sentido seu, com uma marca sua, cada uma daquelas coisas, né? Em vez de simplesmente repetir. Você esquece de anotar detalhes que tornam um assunto relevante, essa é uma complementação lá da ideia da marca-texto. Você nunca colocou os pés no local de prova, quer brincar de chegar atrasado? Pô, gente, sem comentários, né? Você quer fazer, você mora em Campo Grande e vai fazer a prova na UERJ. Aí num domingo, 3 domingos antes, vai lá, pega um ônibus para ver, ó, é aqui, o ônibus é esse, o ônibus demora um determinado tempo, tá? Dá uma olhadinha lá pro prédio, legal? Então, é bom você ir e chegar antes, né? Poxa, aquela história de ler o edital, cumprir as coisas do edital. Você posterga? Eu postergo. Eu tô fazendo um projeto aí do canal Abraçar as Coisas de Ensino Superior. Aí toda hora eu arrumo uma desculpa para não colocar álgebra linear, cálculo, dinâmica de rotações no canal, né? Eu postergo a beça. Então faz o meia-culpa aí e vê se o que você está postergando realmente não te atrapalha, né? Eu cheguei a um momento da minha vida que se eu postergar alguma coisa, já estou aposentado e tudo mais, vai fazer pouca diferença. Para você que é estudante, não dá, não pode. Se assuma como adulto. Lembra que eu falei que o vestibular é uma ritual de passagem? Então, assim como videogames, as fases vão ficando cada vez mais difíceis. Gente, tá se sentindo pressionado? Tá na luta? A vida é difícil? Bem-vindo à vida adulta. Tá? Como eu tô tendo um papo sincero com vocês aí, deixa eu dizer uma coisa, só piora, tá? Então, se prepara para as dificuldades que estão para vir. Tenha coragem, tá? A marca de um bom estudante é a coragem. Olha só por quê. Quando você estuda de verdade, você assume um compromisso com o resultado. Para o concurseiro de verdade, saber lidar com os maus resultados prepara para os bons. Eu não passei na primeira prova da SFAL. Eu nem sabia que existia prova para ser cadete do Corpo de Bombeiros. Vi um anúncio lá, eu estava preocupado que meu pai tinha acabado de morrer. Poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Vou ser oficial bombeiro. Fiz a prova, passei, mas não arrumei classificação. Mas eu fiz a prova sim, de qualquer maneira, porque eu vi no anúncio e saí fazendo a prova. Lógico que eu não ia passar. Era uma prova de alto nível, né? Então, o pessoal da 28ª entrou e tudo mais, foi assim, caramba, se eu estudar um pouquinho eu passo. Mas aí eu tive que ter um resultado ruim antes para poder entender o que eu precisava fazer para ter um resultado bom, né? Então, se você vai fazer os vestibulares de alto nível, tem que saber que há uma probabilidade muito grande de você ter que ficar na luta aí 2, 3 anos aí para poder atingir seu objetivo. Algumas pessoas demoram até mais. Então, no caso específico de quem está fazendo o vestibular pelo segundo ano, ou terceiro, né, tem que estar fazendo mais uma vez o vestibular, é saber que aquilo que já parece fácil e tudo mais, você pode dar mole, tá? O exemplo que eu gosto de dar, né, eu gostava muito de fazer treinamento de goleiro, recentemente desisti, porque 5.7 eu não posso ficar fazendo queda toda vez que eu vou arrumar uma contusão, é aquela bola que vai na direção do goleiro, o cara tem que se abaixar e pegar a bola, né? Então eu costumo dizer que só quem nunca agarrou acha essa defesa fácil. Foi na direção do goleiro, ele podia ter tirado com o pé, né?
vai lá, meu irmão, se abaixa a tempo de chegar a bola e não dar rebote, não deixar a bola ir para frente. Não existe defesa fácil. Da mesma forma, não existe prova fácil. Se você vai lá achando que a prova é fácil demais, você corre o risco de cair do cavalo. Então, ter aquele compromisso com a sua história, com o que você aprendeu, com o que você sofreu, com o que você lutou para chegar até aqui. Se respeita. Respeita quem você é para chegar até onde chegou. E isso é responsabilidade. É você ter a coragem de dizer que assim, ó, a nota tal, na prova tal, ela foi uma nota ruim, mas ela me pertence, ela é minha, não é de nenhuma outra pessoa. Tá? Eu não cheguei aqui por acaso. Tá? Isso é um ato de coragem. Tenha coragem. Ah, gente, aí é até difícil seguir a emoção, tá? A gente tá pronto de se despedir, então quero contar a história para vocês, a história do cadete 621 do CBMERG, né? Que é a história de um campeão improvável. A minha turma entrou em fevereiro, tá? E como a prova para a SFAL, o pessoal da banca exagerou na mão, fez uma prova muito difícil. Eles abriram 30 vagas e só tinham passado 16 cadetes. A gente está fazendo lá a adaptação. Entrou março, entrou o cara atrasado. Aí gritaram lá o número 621, o cara gritou, Wonder! O cara todo sentido, ele tinha feito exército brasileiro, sabia se comportar como militar, né? Caramba, que cara é esse? Chegou um mês depois. Por que esse cara chegou um mês depois? Gente, Wander Pires Ferreira. Esse cara, ele é de uma origem humilde. Sabe? Humilde, né? Tipo, latir no quintal para economizar cachorro. Né? Porque eu vim de uma origem humilde também, né? Então, a gente sabe qual o tamanho da luta dessas pessoas. E ele veio de uma origem humilde. Passou no intelectual, estava indo bem, não sei o que lá, e não passou na prova física, no exame médico por causa da miopia. Aí é aquela coisa, né? O cara, pô, o sonho do cara vai todo embora, uma luta, lutou pra caramba, preparatório, correu atrás, pediu bolsa para fazer preparatório, ia estudar longe de casa, não tinha o dinheiro para o lanche, era só o dinheiro do ônibus, tinha que andar a pé um trechão lá para poder chegar no. Essas lutas, tá? É mais um brasileiro heróico aí, né? Como é que é operar a vista em um mês? A mãe dele chegou, não sei se foi Rádio Globo ou Tupi, levou para uma das rádios famosas, né? E fez o apelo lá, poxa, alguém aí opera a vista do meu filho, não sei o que, não sei o que lá, ele vai ser cadete do Corpo de Bombeiros se fizer a operação do miopia. Incrivelmente, um médico aceitou fazer a cirurgia dele, só, se eu não me engano, só teve que pagar anestesia. Desculpa. Tornou totalmente possível. A família fez uma vaquinha, pagou anestesia. Gente, coisas incríveis acontecem na vida, tá? Eu não vou dizer que você modifica a realidade a seu redor, não. Não vou dizer que a coisa chega a esse ponto, não. Tá? Mas coisas incríveis acontecem na vida de pessoas guerreiras. E uma pessoa com essa força moral, com essa coragem, ela muda a realidade toda ao redor dela, de toda a família dela. Então, assim, apesar da gente não acreditar em meritocracia do jeito que as coisas são, a gente acredita na força humana, na capacidade revolucionária que as pessoas têm de conseguir coisas com luta. Na minha turma, hoje é coronel aposentado e tudo mais, eu sei que quando ele vê isso aqui, ele vai se emocionar, porque é uma manteiga derretida, uma pessoa espetacular, um amigo de altíssima linha, foi
um guerreiro, um campeão de uma história improvável. E eu acredito que ela pode ser uma história para poder incentivar a sua. Bem, o lema do nosso canal, né? Lute, persevere e vença. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu não defendo a meritocracia e um mundo no qual a linha de partida é diferente para cada corredor. Mas estudar é um ato revolucionário que muda a vida de quem estuda e das pessoas ao seu redor. Bem, é isso, pessoal. Deixa eu sair daqui da apresentação. Deixa eu conseguir sair daqui para botar a minha tela final. Ó, fazer as provas da Fundação Getúlio Vargas aí, ó. Deixa eu botar aqui, ó, seguindo adiante, para vocês verem que, se por acaso você quiser fazer o CFO, Corpo de Bombeiros do Rio, a gente conseguiu uma prova da banca aí, que é parecidona, babá, vamos resolver todas essas questões de matemática aí. Chegamos aqui onde eu queria, deixa eu tirar minha carinha feia para poder fazer a despedida de sempre. Bem, é isso, pessoal. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal. E no mais, aquele enorme abraço.